Olá, humanidade! Hoje eu quero falar diretamente para cada uma das pessoas que constituem a humanidade hoje e que estão vivas no século XXI. Então, hoje, no ano de 2023, eu quero falar exatamente para vocês, porque cada um de vocês, assim como eu, estamos vivendo em um mundo onde existem muitas obras erradas sendo praticadas pelos seres humanos. Inclusive, obras das trevas, obras que não trazem nenhum bom resultado para você e para mim em tempo algum. São obras inconvenientes, que só estragam a humanidade, só enganam e destroem a humanidade. Então, contra essas obras erradas, contra essas obras das trevas, é o que eu quero falar aqui hoje. Para que você e eu, que somos seres humanos conscientes, sábios, prudentes, sensatos, possamos reprovar essas obras. Reprovar mesmo. Reprovar de forma severa, de forma justa. Porque essas obras são injustas, são obras erradas, são obras que só conseguem causar muitos males para a humanidade de forma geral. E isso já vem acontecendo há milênios e chegou até o século XXI, que é onde estamos hoje. Então, tanto você como eu não podemos nos conformar, não podemos nos amoldar a esse tipo de coisa, não podemos ser enredados e envolvidos por obras das trevas, ou obras erradas, ou práticas pecaminosas, práticas abomináveis, práticas ímpias, práticas que não trazem nenhum benefício para a humanidade. Então, cabe a você e a mim não deixarmos que isso aconteça. Nós devemos parar com isso. Nós devemos conscientizar as pessoas para que elas possam parar com essas obras erradas. E isso tem que ser feito com todo o peso da verdade, dos bons valores, da justiça, da hombridade, da integridade. Porque nós fomos criados para viver em retidão, para sermos justos, para praticarmos obras boas, exemplares, irrepreensíveis. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Agora, aqueles que não querem são seres humanos deturpados, pervertidos. São pessoas cauterizadas, com a mente cauterizada. São pessoas que só querem praticar coisas erradas. Elas nunca pararam para pensar. Pelo contrário, se entregaram com toda intensidade às práticas erradas e principalmente às obras infrutíferas das trevas. Que muitos gostam disso, amam isso, praticam isso mesmo. Muitas das vezes prejudicando ao seu próprio próximo ou até mesmo a ele mesmo. Porque quando alguém pratica algo errado, ele está se auto-prejudicando. E assim também prejudicando outras pessoas também. Então, tudo isso é algo muito errado. É algo que tem que nos fazer sentir vergonha, nojo, ojeriza dessas coisas. Essas coisas que só contribuem para o mal crescer na humanidade. Então, a humanidade hoje tem que retornar à sensatez, tem que se purificar dos erros das práticas erradas, que hoje já estão infectando e trazendo mais consequências para muitas vidas no mundo hoje. E muitos homens perversos fazem isso deliberadamente, de propósito mesmo, porque o objetivo dele é praticar essas obras erradas para estragar a humanidade de forma geral. E é isso que a gente vê hoje. A humanidade está estragada, está apodrecida, está morta por causa dessas obras mortas, ou melhor, por causa dessas obras injustas e erradas, que são as obras infrutíferas das trevas. Então, cabe a mim e a você combatermos isso. Combatermos isso com diligência cada vez maior,
combatemos mesmo com seriedade, com responsabilidade, porque esse é o nosso dever. Não podemos fechar os olhos, não podemos ficar de braços cruzados, não podemos consentir, nem participar, nem ser cúmplice dessas obras em tempo algum, porque nós, como seres humanos conscientes, já conseguimos discernir que isso é algo errado. E algo errado não pode continuar a existir. Tem que ser cortado esse mal pela raiz, de forma definitiva. A ação efetiva de cortar esse mal pela raiz tem que partir de você e de mim. Então, eu vou falar aqui alguns textos que eu peguei aqui nas Escrituras para tentar conscientizar as pessoas que elas devem sim agir contra toda e qualquer obra errada ou obra infrutífera das trevas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, do versículo 6 ao 8, onde está escrito assim, ó. Preste atenção. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Então, as obras dos homens são obras de iniquidade, são obras erradas. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência. O que mais você consegue ver no mundo hoje são obras de violência, obras de assassinato, obras de morte, obras mortíferas para causar o mal no mundo. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Então, nas mãos de muitas pessoas existem obras de violência sendo feitas e praticadas dia após dia. O mundo disso está cheio, porque os homens não param de fazer essas obras violentas com as suas próprias mãos. Os seus pés correm para o mal. Outra obra errada que o homem faz é usar os seus pés para correr para o mal. Eles correm de forma veloz para o mal. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Então, muitos homens hoje, infelizmente, usam seus pés usam seus pés para correr com velocidade para derramar sangue. Os seus pensamentos são pensamentos... os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Então, o sangue inocente derramado por homens que usam seus pés com velocidade para derramar sangue. É assim o procedimento de homens que praticam obras erradas. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Eles só conseguem pensar em iniquidade, só conseguem maquinar em iniquidade. E eles pensam e colocam esse pensamento em prática quando praticam iniquidade. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Então, nos caminhos do homem que pratica obras erradas, obras de violência, obras para derramar sangue inocente, os caminhos dessas pessoas, no caminho delas existe desolação e abatimento. Esses são os resultados do que acontece quando os homens praticam obras erradas. E é isso que nós podemos ver atualmente hoje no mundo. Nós podemos ver isso claramente. Então, esse é o primeiro texto que eu queria falar aqui. Agora eu vou ler o próximo texto que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 19 e 20.
Esse texto que vai falar mais um pouco sobre as obras erradas que se fazem debaixo do sol, sendo praticadas pelos homens. Então esse texto está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 19 e 20. O Senhor Jesus disse: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz veio ao mundo. Sim, veio por meio do Senhor Jesus. Ele era literalmente a luz do mundo. A luz veio ao mundo. Então, isso seria algo bom. Seria algo para beneficiar os seres humanos em todo o tempo. As pessoas deveriam gostar, amar e querer ficar na luz, porque a luz em si é boa, perfeita e agradável. Mas a realidade é outra. A realidade se mostrou diferente disso. Porque o texto diz aqui, ó. Deixa eu ver. Capítulo 19, né? Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como um ser humano consegue amar mais as trevas do que a luz? Dá para discernir claramente que a luz é melhor, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como isso é possível? Alguém fazer tal coisa. Não tem cabimento algum esse tipo de coisa. Mas essa é a realidade. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras que se fazem nas trevas são obras más, e é disso que os homens mais gostam de praticar. Obras ocultas, obras escondidas, obras feitas nas trevas. Essas são as obras que os homens mais gostam de praticar. Por isso, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, essa é a realidade das obras. Por mais que eu fale aqui que as obras das trevas são obras erradas, são obras más, são obras que prejudicam os seres humanos de forma geral, as pessoas vão ignorar o que eu estou falando aqui, porque elas amam mais as trevas do que a luz. Esse é um fato. Que o Senhor Jesus aqui mostra claramente que é assim que acontece. Infelizmente, essa é a realidade que vivemos hoje. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 12 ao 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, do versículo 12 ao 14. Deixa eu achar aqui. Achei aqui, ó. Está escrito assim, ó, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 12 ao 14. Está escrito assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então ele está falando aqui bem claramente que é preciso deixar as obras das trevas, porque as obras das trevas são obras más e erradas. São obras que muitas pessoas hoje gostam mais dessas obras do que a luz. Mas o que está sendo dito aqui é muito claro. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Cada ser humano hoje tem que se revestir das armas da luz. Isso é bom. Cada pessoa tem que tomar essa decisão por si mesma, de forma firme, para se revestir das armas da luz e deixar as obras das trevas para sempre. Andemos dignamente, como em pleno dia. Então, o ser humano hoje só vai conseguir andar dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedices.
que são as obras das trevas, que fazem as pessoas andarem indignamente. Mas se você quer andar dignamente em pleno dia, você não pode se envolver em orgias e bebedices. Você não pode se envolver em impudicícias e dissoluções. Você não pode se envolver em contendas e ciúmes. Você não pode se envolver em nada dessas obras erradas que são praticadas nas trevas, na escuridão. Mas revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, esse é o conselho eficaz, essa é a palavra eficaz para cada pessoa. Cada pessoa hoje que faz parte da humanidade hoje, que está viva no século XXI, cada uma dessas pessoas tem que se revestir do Senhor Jesus. E depois que se revestir do Senhor Jesus, não deve fazer nada para que possa disponhar para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, ninguém mais pode dar lugar ou ocasião para as obras da carne no tocante às suas concupiscências. Nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos. Em tempo algum pode fazer parte do ser humano, porque isso leva o ser humano a praticar obras das trevas. E é isso que o ser humano tem que combater. Combater mesmo, com força, com severidade, com intensidade, para conseguir andar dignamente, andar sem nenhum dolo, sem nenhuma mácula em sua vida, sem nada que possa ser algo que possa te levar a praticar coisas erradas, ou obras infrutíferas, ou obras que só trazem o mal para o mundo. Cada pessoa que pratica obras erradas hoje é responsável pelo mal que se alastra pelo mundo afora. É hora de entender isso e chegar à conclusão que essas obras são erradas. O que você tem que fazer são obras certas, obras justas, obras que beneficiam a humanidade, obras exemplares, irrepreensíveis. Esse tem que ser o objetivo do ser humano consciente hoje. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 11 e 12. Então está escrito assim, ó. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então, e o que está se dizendo aqui é algo muito simples de se entender. É muito claro e evidente. Está escrito assim, ó. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nenhum ser humano, nem você, nem eu, nem ninguém, pode ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Não seja cúmplice. Pelo contrário, seja alguém que reprove essas obras. Não participe disso, nunca consinta com essas obras. Nunca dê sua palavra de aprovação. Nem seja envolvido e enredado por essas obras infrutíferas das trevas, para as quais você não deve ser cúmplice em tempo algum. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, tanto você como eu temos que tomar a atitude de reprovar essas obras. Reprovar mesmo, com veemência. Porque isso não traz proveito algum. Pelo contrário, só traz malefícios, coisas que são impróprias para a vida humana. Então, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. A atitude de reprovar essas obras tem que partir de você e de mim a partir de hoje. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, todas as obras que são feitas em oculto, o só referir
essas obras é vergonha. Vergonha para quem pratica. Vergonha para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que sentir vergonha dessas obras. Porque se essas obras forem referidas, essas obras infrutíferas que são feitas em oculto, se elas forem referidas, só isso já é vergonha. Mas essas obras infrutíferas são muito mais do que vergonha. São coisas inconvenientes, são coisas sujas, são imundícias que o ser humano não pode se contaminar com essas coisas. Não pode praticar isso em tempo algum. Então, é algo que o ser humano tem que chegar a essa conclusão por si próprio, para não deixar que essas obras erradas sejam cometidas dia após dia. Então, esse texto aqui é muito bem claro. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, essa palavra de hoje é para conscientizar a humanidade. A humanidade precisa dessa conscientização. Precisa porque o que está acontecendo hoje no mundo são obras infrutíferas das trevas. São obras que têm que ser reprovadas. São obras que geralmente se fazem em oculto. Rituais, obras malignas, obras de sacrifício até mesmo de seres humanos, crianças, enfim. Só referir isso é vergonha. Isso significa o quê? Que isso é algo nojento, é algo perverso, é algo mau. É algo que não pode fazer parte da sua vida nem da minha vida em tempo algum. Então, eu quero chamar a atenção da humanidade para isso. Eu espero que a humanidade entenda o que eu estou falando, porque são palavras simples, para ver se a humanidade cai em si, cai na real, se possa situar da gravidade da situação que está acontecendo hoje no mundo, por causa das obras infrutíferas das trevas que são praticadas por muitas pessoas hoje. E isso resulta no que nós podemos ver no mundo hoje de forma geral. Então, é hora da humanidade cair em si, cair na real, retornar à sensatez e se purificar dos erros das obras erradas. Ainda há tempo de fazer isso. E eu espero que as pessoas tenham esse interesse, essa vontade de fazer isso por si mesmas. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.